Olá a todo mundo que está nos assistindo. O meu nome é Pamela E o meu nome é Roberta. e nós somos estudantes de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, EPEM, Unifesp. Antes de mais nada, eu gostaria de dar uma pequena contextualização para aqueles que estão nos assistindo aqui. Essa é uma entrevista que faz parte do projeto de curricularização da grade do curso de Relações Internacionais e está acoplada ao projeto de extensão Realidade Latino-Americana, com o objetivo de compreender e aproximar estudantes, pesquisadores e a sociedade em geral da realidade dos países da América Latina. Nossa convidada de hoje, Gislaine Amaral, já é uma integrante longeva do projeto e já participou de vários ciclos do programa, apesar da nossa entrevista hoje focar, ter maior foco na edição de 2023 do Panamá e Costa Rica. Falando um pouquinho sobre a nossa convidada, ela é graduada em Relações Internacionais pela Unifesp e atualmente é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, PROLAN, na USP. Desde 2018, ela tem sido uma integrante ativa do programa Realidade Latino-Americana. E, além disso, ela também é pesquisadora no Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologias de Monitoramento, LASINTEC, ambos na Unifesp. Então, seja muito bem-vinda, Gislaine, é ótimo recebê-la e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui. Muito legal conversar com vocês. Igualmente. Então, eu gostaria de começar abrindo espaço para você, Gislaine, para você poder se apresentar e contar sobre a sua participação no programa Realidade Latino-Americana. Bom, eu comecei a participar do Realidade em 2018. Naquele ano a gente estudava sobre o México, era o país estudado era o México, e durante o ano a gente fez a fase de formação enfim, e no final a gente foi para o México, no final do ano, e realizou a viagem. Participar dessa edição foi muito importante para mim, porque foi a minha primeira experiência com um programa de pesquisa e de extensão dentro da universidade. Então, o programa tinha algumas facilidades que me permitiram participar, como os dias de encontro, ele tem essa estrutura mais aberta de conversa, a gente levanta perguntas o tempo inteiro, e essas perguntas elas vão sendo desenvolvidas, vão sendo buscadas, né, as respostas dessas perguntas vão sendo buscadas ao longo de cada edição. Então, participar dessa edição do México foi uma primeira aproximação ali do minha com a universidade de uma forma mais intensa, né? Foi ali que eu conheci, que eu me aproximei do meu tema de pesquisa hoje, que é desaparecimento forçado, né? Eu estudo desaparecimento de pessoas no contexto latino-americano. E a minha primeira aproximação com esse tema foi a partir da minha participação no programa em 2018, no México. Ali a gente pôde perceber a gravidade, né, e a massividade dos desaparecimentos ali no país. E um caso emblemático ali foi o caso do desaparecimento de 43 estudantes em 2014. E esse evento ele foi extremamente violento, foi um evento que durou uma noite inteira e foram centenas de jovens atingidos, alguns morreram no local, e esses 43 desapareceram e até hoje o país busca respostas sobre eles, mas os corpos, acho que só 3 foram encontrados. Então, essa primeira aproximação foi ali quando a gente pôde perceber no país o quanto aquela sociedade ela era afetada e ela era marcada por esse evento, e não só por ele, mas pelos desaparecimentos ao longo do território conhecido como mexicano, né? Então, participar do programa tem essa vantagem que é ver de perto as coisas que a gente acaba estudando, que a gente estuda, né, na teoria, a gente consegue observar de perto e ver a reação das pessoas a essas coisas que a gente vê, lê, ouve, enfim, então tem essas vantagens. Viajar pelo projeto e viajar sozinho, né, uma viagem comum, seja como pesquisa ou seja como turista,
tem diferenças, assim, muito grandes. Eu fiz algumas viagens como turista, nunca viajei sozinha para estudos, mas primeiro que viajar com o projeto, ele tem uma estrutura que a gente tenta fazer o máximo possível que ela seja é, igualitária, assim, entre as pessoas. Então, não importa se você é um estudante de graduação, se você é um estudante de pós-graduação, o projeto é aberto para qualquer pessoa que se interesse pelos temas. Ele tem essa característica de ser interdisciplinar. Então, tem gente que estuda economia, a professora Fabiana, por exemplo, tem gente que é mais da segurança, tem gente que é mais da política, e esses interesses diversos, eles conversam em torno desse objetivo, que é conhecer e se aproximar de uma forma tanto científica quanto política dos países da América Latina. Então, participar do projeto e viajar aí até esses países dessa forma é muito diferente, primeiro por conta disso, né, a própria composição do grupo, que é diversa. Então, a gente nunca vai olhar para um evento da mesma forma, eu vou olhar de uma forma, você de outra, e as nossas conversas, elas permitem que as coisas sejam abertas e que eu conhecendo coisas que eu não observaria sozinha e que podem complementar aquilo que eu estou observando, é, existe essa possibilidade de interesses diversos, né, em temas diferentes, convergirem e facilitar, né, e, enfim. Então, participar do programa já inicialmente é diferente por isso, porque são pessoas diferentes, de áreas diferentes, interesses diferentes, e essas diversidades elas vão permitindo ampliar talvez a observação e ver coisas que sozinha eu não observaria se eu tivesse indo estudar esse mesmo país, nesse mesmo lugar, nessas mesmas universidades. Então começa por aí. E, em segundo lugar, também pelo que a gente tenta fazer das agendas de viagem. Então, justamente para abarcar essa diversidade de interesses e de áreas, quando a gente constrói a agenda de viagem, a gente tenta suprir, né, as necessidades da maioria das pessoas, né, os interesses da maioria das pessoas. Então, a gente vai para lugares que não iria se tivesse feito sozinho e vai para lugares que às vezes a gente nem consegue imaginar. Então, visitar uma comunidade indígena com o grupo, eu dificilmente conseguiria fazer isso sozinha. Visitar determinados movimentos sociais, sindicatos, seria muito mais difícil de fazer sozinha, seja em pesquisa ou seja em turismo. Então, começa por aí. A nossa conformação de agenda, ela consegue pegar esses diversos interesses e tenta suprir essas vontades, enfim. E isso é maravilhoso, porque a gente conhece lugares que a gente nem imaginaria poder conhecer. Então, por exemplo, na América Central, é, a Guatemala passou por um processo de conflito interno, que na verdade foi um massacre, né? Foram várias ditaduras, e muita gente foi massacrada, foi assassinada, foi desaparecida nesse período de contra-insurgência ali no contexto da Guerra Fria. A gente sabe disso, pode saber disso lendo um texto, assistindo um filme, mas a minha experiência em relação a esse tema especificamente na Guatemala foi marcante quando, no ano passado, a gente pôde visitar um centro, um local que hoje é um local de memória, mas que na época desses conflitos funcionou como uma zona militar, e ali foram encontrados diversos corpos, valas que escondiam diversos corpos de pessoas que tinham sido assassinadas, torturadas, assassinadas, e os seus corpos desaparecidos ali naquelas valas. Então, e ali naquele local a gente pôde conversar com uma organização que chama Conavigua, que é uma organização que reúne viúvas, né? Tem esse nome de viúvas, mas reúne mães, irmãs, mulheres que lutam desde o fim desse período, desde esse período, na verdade, por encontrar seus familiares e por verdade, né? Para tentar descobrir a verdade e por manter a memória, né? Então, a gente pôde ter essa experiência de ir nesse local e conversar com essas mulheres. Isso eu jamais, dificilmente conseguiria fazer sozinha.
E de repente uma pessoa e tem interesse nesse tema, mas de repente uma pessoa que não tem, muito menos iria e muito menos conheceria, e essa experiência pode ser marcante para todo mundo, assim. Então, é muito diferente fazer esse tipo de viagem só e com o programa. O projeto América Central, ele começou em 2020. Aquele ano a gente estava saindo do final da edição de 2019, então a gente estava na fase de conformação dos resultados, que é onde a gente faz o livro. A gente tem o livro da edição de 2019, que é Uruguai-Paraguai, e o grupo que fez essa viagem, numa conversa de retorno, a gente pensou, bom, qual vai ser o país desse ano? A gente nunca tinha visitado, feito nada na América Central, então pensamos, bom, vamos para a América Central. E aí, ali naquele momento, a gente escolheu, a gente conversou mais ou menos, e a ideia era visitar El Salvador, Guatemala, Honduras e a Nicarágua. E a gente começou, né, o ano com essa pretensão, mas logo em seguida veio a pandemia. E aí, nesse período de pandemia, inicialmente fecharam-se, né, foram tomadas medidas de isolamento social, então a universidade não funcionou por meses. E nesse sentido, o programa também, por um período, parou completamente as suas atividades. E quando a gente pôde ir voltando aos poucos no online, a gente abriu essa possibilidade de fazer online, e aí foi muito interessante, porque muitas pessoas do Brasil inteiro se interessaram e começaram a participar do projeto. E aí tinha muita gente que começou a participar do projeto de diversos lugares, enfim. E é isso, assim, a gente passou esses meses estudando, e como não tinha possibilidade de viagem por conta da pandemia, a gente passou mais tempo estudando, o que foi muito bom, porque a América Central é uma região muito diversificada, e é uma região muito diferente dos países que a gente já conhecia e que são mais próximos do Brasil. Então, foi um período que ampliar esse período de estudos, embora tenha sido por um motivo ruim, foi também muito proveitoso, porque a gente pôde estudar de forma mais aprofundada, e aí a gente conseguiu se dividir em grupos de trabalho temático e observar esses países assim de forma mais profunda. E aí, quando a gente voltou dessa edição, a gente percebeu a necessidade de também incluir Panamá e a Costa Rica, justamente para ver esse balanço, né? Ter esse balanço e poder chamar de fato de América Central, porque todos os países ali têm características muito próprias, enfim. É isso. Muito interessante, muito bacana saber dessa diversidade do grupo e também com um projeto multifacetado, com várias etapas, que permite a pesquisa, permite uma viagem, tem também as produções posteriores, né, que são feitas depois da viagem. Então, é uma experiência transformadora. Obrigada por compartilhar e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Agora, falando mais do seu trabalho, nos ausentando um pouquinho do realidade com o programa e um pouco mais como Gislaine pesquisadora, a gente vai entrar no seu tema específico. Eu gostaria de ressaltar também a relevância do tema, uma vez que no último semestre a gente estudou uma matéria de defesa especificamente, e a América Latina e a militarização foram assuntos assim que realmente apareciam em todas as aulas. Então é extremamente importante a gente falar sobre isso, ter mais pessoas pesquisando, porque boa parte do que a gente tem de material nesse momento é de fora, é de uma visão que a gente chama de eurocentrista, é um pouco mais fora da nossa realidade latino-americana realmente. Então, a pergunta que a gente queria fazer agora é como que você compara a sua experiência visitando países com alta militarização, como a Guatemala, que você acabou de comentar, El Salvador e Honduras, em relação a países com baixa militarização, como Panamá e a Costa Rica. Você observou diferenças significativas no cotidiano das pessoas nesses países devido a esse grau de militarização? Sim, sim, tem uma diferença muito visível entre vamos chamar de duas regiões, né? Essa região mais ao norte, que está Guatemala, El Salvador e Honduras, e Panamá e Costa Rica mais ao sul. Primeiro, porque esse período de contra-insurgência que eu acabei de mencionar, ele foi também diferente para essas duas regiões.
Então, a América Central ela é uma região geoestratégica muito importante para os Estados Unidos, e essas duas regiões elas são, elas têm significados diferentes para os Estados Unidos. Então, a forma que a contra-insurgência aconteceu nelas duas foi diferente. Então, a gente começa com o fato de que o Panamá abrigou a Escola das Américas durante esse período da contra-insurgência. Na verdade, já a presença dos Estados Unidos é anterior, o próprio Panamá surge como ele nasce a partir de interesses também estadunidenses. Então, essa importância porque o canal do Panamá ele passa a ter uma importância geoestratégica para os Estados Unidos. Então, ali já no começo do século passado, já começa a surgir várias zonas militares estadunidenses em território panamenho, e isso é presente na história do país, isso é visível, enfim. A Costa Rica ela tem uma outra característica, ela é um país que tem uma imagem mais de excepcionalidade, mais tranquilo, mais pacífico, democrático, isso está dentro da própria história do país também. Enquanto Guatemala, El Salvador e Honduras têm outras características e tinha um outro significado, um outro lugar dentro desse contexto ali para os Estados Unidos. Então, já nesse período, já tinham muitos conflitos, né? Foram tendo muitos conflitos ao longo desse século, né, dessa parte do século, e esse período de contra-insurgência, ele foi extremamente violento para esses países ao sul, ao norte, né, Guatemala, El Salvador e Honduras. Então, a Guatemala, ela passou por um período que se chama de conflito interno armado. El Salvador passou por um período de guerra civil, ambos duraram mais ou menos ali desde a década de 60, teve períodos diferentes e foram até mais ou menos a década de 90, então durou muito tempo. E Honduras não passou por esse período, mas também era um país extremamente militarizado e ele também ele servia meio que como um escape, assim, ele serviu também como um espaço em que as presenças tanto dos exércitos quanto da insurgência desses países estavam lá em Honduras também, tinha também seus próprios conflitos, então também foi violento lá. Lá também teve muitos mortos e desaparecidos, né, em relação à contra-insurgência. E esse período e isso se intensifica durante os anos 80, depois que a Revolução Sandinista consegue tomar o poder na Nicarágua. Então, a repressão ela se intensifica muito nesses países do norte. No Panamá, isso não precisava acontecer de uma forma tão incisiva pelos próprios exércitos, porque o exército dos Estados Unidos estava presente no território. Então, quando a gente fala dos grandes massacres, óbvio que o exército panamenho também tem o seu período de violência ali, ele também tem uma guarda nacional, mas quando a gente fala de visitar o Panamá e a gente falar de grandes massacres, a gente está falando de massacres de eventos, geralmente, que tem a presença e a atuação dos Estados Unidos também. Então, tem essa diferença já ali naquele período, né? Hoje, quando a gente visita, foi muito chocante no ano passado, na viagem do ano passado, perceber no cotidiano das pessoas mesmo como a militarização é forte. Isso nos 3 países que a gente visitou. E a militarização hoje é diferente do que foi a militarização do passado. Então, hoje, também tem muito exército nas ruas desses países, também tem muita polícia, mas o que a gente vê de forma que foi muito chocante, porque foi de uma forma muito grosseira, grande, assim, grotesca, é a quantidade de seguranças privadas que tem, de empresas de segurança privada que cuidam da segurança ali, que cuidam da segurança nesses países. Então, andar por uma rua qualquer da Guatemala, de El Salvador e de Honduras, em qualquer lojinha você vai ver um segurança privado com uma escopeta, altamente armados, então eles têm porte de arma, enfim. Eles têm
a segurança privada é presente ali. Mas a segurança privada também está na Costa Rica, ela também está no Panamá, então tem essas diferenças significativas, porque visivelmente, né, esses países, a presença do exército, em El Salvador, o presidente atual, Bukele, ele está desde o ano passado, desde março do ano passado, implementando medidas de estado de exceção, então a insegurança foi intensificada ainda mais, então você vê, caminhando pelas ruas, você vê outdoors que nitidamente escrevem assim, não vamos parar até deter as pandilhas. Ele criou uma linha de denúncia direta, que o número é 123, em que qualquer pessoa pode denunciar um vizinho, supostamente por ser um pandilheiro ou por ser um mareiro. Então, se eu não vou muito com a sua cara, ligo nessa linha e faço uma denúncia, você pode ser presa, e isso acontece sem julgamento, tudo por conta do estado de exceção, você fica um tempo sem ter direito a advogado, enfim. Então, está nesse período ainda muito intenso de militarização, e esses conflitos, eles acontecem, não pode chamar de conflitos, né? Isso é visível tanto no campo, né, quanto nas cidades. Então, tem altos projetos extrativistas, e esses projetos, eles geralmente ameaçam as formas de vida das populações locais, e uma forma de eles acontecerem também é a partir dessas securitizações e da violência também, que é perpetrada tanto pelo Estado quanto por grupos privados, seja na cidade com a segurança privada, ou seja com sicários, enfim, com pessoas que trabalham ali para essas grandes empresas extrativistas no campo, enfim. Então, a violência ela é vista de diversas formas. Então, tem diferenças bem visíveis, mas a gente também não pode falar que Panamá e Costa Rica não têm seus problemas de securitização, é que essas coisas se veem de formas diferentes, e isso aconteceu ao longo da história. Aí a pergunta final que a gente gostaria de fazer é se você poderia compartilhar suas percepções sobre o porquê, na sua opinião, a Costa Rica e o Panamá optaram pela desmilitarização. E a gente gostaria, assim, de, como é para graduandos, um panorama, assim, resumido, tipo assim, é isso que eu consegui enxergar, de acordo com tudo que eu pesquisei, esse é o motivo que eles optaram por essa desmilitarização. A desmilitarização dos dois países acontece de formas distintas e por razões muito distintas. Então, a Costa Rica, ela é desmilitarizada nos anos 40, depois de uma guerra civil, em 49, e a partir dali, desde então, não existe exército na Costa Rica. Isso acontece como parte também de um cenário, de uma mentalidade, de um imaginário que existe no país e sobre o país, de uma excepcionalidade de um país pacífico, democrático. Então, nesse período, ele se desmilitariza. Mas isso também tem particularidades muito grandes, muito específicas, mas isso funciona em parte por conta dessa mentalidade de excepcionalidade. O Panamá, por sua vez, ele é desmilitarizado já agora, mas na década de 90, e isso acontece depois de um período de ditadura, de um ex-ditador que chama Manuel Noriega. Em 89, sob desculpa de prender esse presidente que era envolvido com narcotráfico, os Estados Unidos entra no Panamá, provoca uma invasão, mas ele mata centenas de pessoas, prende esse presidente, mas isso, na verdade, essa invasão, na verdade, tinha a ver com a negociação de fim do término da cedência do Canal do Panamá para os Estados Unidos e o controle voltar a ser panamê. Então, tem a ver com esses interesses em torno do canal. E a partir de então, o Panamá opta pela desmilitarização, mas isso também é diferente da Costa Rica. Né, eles também têm suas forças de segurança, tem uma força de segurança chamada Senan, que ela é como se fosse uma força naval e militar e aérea, ele cuida das fronteiras, tem as suas forças de segurança também com características militarizadas também, assim, quando você olha para esses agentes, você não diz que eles não são militares, então tem apesar de não existir força militar nos Estados Unidos, ou na Costa Rica e no Panamá, esses países têm
altíssimos investimentos em segurança também. Então, o que acontece é que a organização da segurança nesses países, ela acontece de uma forma diferente. Então, por exemplo, na Costa Rica tem muita segurança privada. No Panamá tem diversas forças de segurança do Estado, e essas forças de segurança elas têm as mesmas características, às vezes, que uma instituição militar. É, óbvio que não é a mesma coisa, óbvio que tem distinções, sim. Na Costa Rica, desde esse período da Guerra Civil, tem eleição todo ano, não teve golpe de Estado, mas também por um período foi proibido o Partido Comunista. Então, tem muitas complexidades que fica difícil de dizer assim por que eles optaram pela desmilitarização e colocar numa chave muito definida. O que a gente pode perceber é que eles fazem parte de um interesse, são países que ocupam territorialmente um interesse geoestratégico, e isso influenciou ao longo da sua história, né, como que essas relações vão ocorrendo. E essas desmilitarizações, elas acontecem por razões distintas, de formas distintas, mas a gente não pode jamais olhar para esses países hoje e dizer que eles não têm questões graves de segurança e que eles, por exemplo, não investem em segurança, eles têm altos investimentos securitários, e a segurança privada também é muito forte. Então, essas nuances, elas são distintas, muito distintas dos países ao norte, mas elas também têm as suas questões ali que precisam ser observadas com mais cautela, e fazer afirmações categóricas sobre isso pode ser perigoso. Enfim, é isso. Muito obrigada aí pelo seu resumo, por sua perspectiva como pesquisadora. Aí agora a gente vai partir para, infelizmente, a finalização dessa entrevista. Tenho certeza que você tem aí muito mais, são 5 anos, um pouco mais de 5 anos Cinco de anos de pesquisa. projeto. E então tenho certeza que você tem muitas experiências para contar, muitas perspectivas. E a todo mundo que está nos assistindo, eu espero que que vocês consigam absorver boa parte do que ela passou por aqui para gente e também que engajem nos outros vídeos de todas as outras entrevistas. Tenho certeza que vão ser várias perspectivas, como ela disse, tem a perspectiva econômica, a perspectiva política, a perspectiva social. E o nosso projeto, a gente vê como nosso projeto, né, da Unifesp, muitas pessoas são engajadas com realidade latino-americana, e é extremamente interessante, a gente agradece muito a sua participação. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Gislaine. Tchau. Tchau.